Seja bem-vindo ao primeiro episódio do podcast aqui da Caroso Corretora de Seguros. Estamos inaugurando esse canal de comunicação com o nosso cliente, com o mercado, e estou muito feliz, muito animado com essa iniciativa aqui da nossa corretora. Eu me chamo Marco Júnior, eu sou o CEO responsável pela corretora, estou aqui juntamente com meu sócio, Otton, que também é corretor de seguros. Estamos juntos nesse novo desafio, né, de trazer informação, trazer conhecimento, trazer tudo de novidades que tem para o mercado. E hoje, né, já é alguma coisa diferente, então nossa corretora, que é de seguros, mas hoje nós vamos trazer informações relevantes sobre o mercado de consórcio. E aproveitando nesse sentido, né, temos um convidado especial que daqui a pouco eu vou chamá-lo aqui, mas eu queria aproveitar, Otton, né, que já está por aqui. Queria que você se apresentasse, falasse um pouco, inclusive, sobre as condições de consórcio, né? O que é consórcio, para que as pessoas saibam, elas tenham noção do que funciona, do que é, como que funciona, né? Primeiramente, um abraço para todo mundo que vai assistir a gente aí em algum momento. Meu nome é Otton, eu sou corretor de seguros há uns 15 anos e há algum tempo atrás me apaixonei por esse produto, que é tema do nosso podcast hoje, que é o consórcio, e me especializei nessa área, né? E aí é algo que eu tenho muita satisfação em falar. Eu invisto 1 hora, 2 horas às vezes com um cliente que nem necessariamente vai fechar o consórcio comigo, mas eu me sinto muito feliz em passar informação, né, que não se tem acesso aí fora em outras mídias. E aí indo direto ao ponto, assim, o consórcio ele é uma ferramenta criada no Brasil, né? Ele é um patrimônio nosso enquanto brasileiros, e ele foi criado como uma alternativa considerada muito inteligente, de fato ela é, as mais tradicionais, que é a compra à vista, ou, que costuma ser muito difícil, a compra financiada, porque ela destrói, ela corrói muito o patrimônio, né, o orçamento familiar, apesar de caber muitas vezes a parcela no orçamento daquela família, mas quando ele faz o custo efetivo total, a parcela vezes o tempo, as pessoas elas ficam transtornadas muitas vezes, porque elas financiam um valor e vão pagar 2 vezes aquele valor, 3 vezes aquele valor, né? Isso é muito cruel. E aí como é que funciona o consórcio e por que ele não é cruel como financiamento, né? Eu costumo dizer assim que o consórcio ele é como um condomínio. Quem mora em condomínio, seja de casa, seja de apartamentos, vai entender bem fácil essa analogia, em que aquelas pessoas que moram ali, elas pagam valores mensais, que são as taxas de condomínio, e que se ele parar para pensar no valor da taxa sozinho, se ele morasse em uma casa, isolado, sem mais ninguém, ele não conseguiria ter aqueles 10, 12 funcionários que tem num condomínio, né? Ele não conseguiria ter aquela piscina, que é uma manutenção muito cara, e por aí vai, né? Então, para que ele consiga ter aquilo, ele, unido com outros condôminos, eles pagam uma taxa que cabe no bolso, e essa taxa é organizada por um síndico, que no caso aqui do consórcio, a gente chama de administradora de consórcio, né? Então a lógica é muito parecida, né? Quem vai para um consórcio ele tem um objetivo em comum, como um condomínio. O objetivo em comum de um condomínio é um pouco mais subjetivo, mas é o bem-estar, o conforto, a qualidade e a segurança. No consórcio, o seu objetivo quase sempre é material, né? Para você adquirir um bem, seja ele móvel ou imóvel. Então, essas pessoas são unidas em um condomínio, elas em vez de ser chamadas de condôminos, elas são chamadas de cotistas. Eles compram uma cota. Associados, né? Exatamente, eles compram uma cota. E aí o síndico desse grupo, ele é o administrador de consórcio. Então, esse grupo se une uma vez por mês, essa administradora do consórcio, ela reúne aqueles condôminos, os cotistas, e faz uma assembleia, assim como em um condomínio. Mesma coisa. E ali ele presta contas para o seu grupo consorciado e faz o que nós chamamos de contemplação dentro dessa assembleia. Então a contemplação é quando algum cotista, um grupo de cotistas vai receber o crédito que ele contratou e ele vem pagando ali um determinado período, né? Então uma vez por mês esse grupo se reúne e aí a gente tem 4, 5, vai depender, tem algumas características que têm que ser consideradas, e a gente tem uma quantidade de pessoas que recebem essa carta de crédito, e com esta carta de crédito, ela consegue ir até o mercado e adquirir aqueles patrimônios que são muito caros para o trabalhador brasileiro, né? Talvez ele não tivesse acesso, né, sozinho ali, demorasse muito mais. Provavelmente não, Marco. Assim, não é que ele não vai conseguir, mas se ele for comprar à vista, quanto tempo ele demorou para juntar aquele valor, né? E hoje, com a massificação de bancos, né, de investimentos, né? Perdão, não é nem banco, né? As agências de investimento, né? A gente poderia citar algumas aqui, mas vocês sabem. Por que você pagar um bem que vai ser caro, porque um automóvel no Brasil é caro, um imóvel no Brasil é caro, à vista, quando você pode comprar uma carta de crédito, não vai pagar juros,
porque você, ao invés de juros, o próprio condomínio ele sustenta financeiramente esse processo. E aí você paga uma taxa de administração para que esse síndico, né, a administradora, ela faça todo esse cuidado, ele faça a coleta do dinheiro, faça as assembleias, tudo isso. Então, ao invés de você pagar 200% a mais como no financiamento, você vai pagar 18%, 20%, se for de automóvel em até 6 anos, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, se for de imóvel entre 16 e 20 anos. Então, assim, se você que está ouvindo aqui a gente, se você fizer a conta em casa, ela não é difícil, você vai ver o quanto o consórcio ele é uma ferramenta poderosíssima para fazer você comprar o que você precisa com planejamento de forma inteligente. Então, é libertadora, né, Otto? Assim, as pessoas até nem, muitas delas não conhecem ou têm medo, né? E até levando esse gancho, quero aproveitar que Lucas está aqui, né? O nosso convidado especial é o gestor do Norte e Nordeste, Lucas. Me corrija se eu estiver errado, né? Norte, Nordeste, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Um pedacinho do Brasil só, né? O cara é tão bom que botaram quase o Brasil inteiro para ele, né? Então o cara é capaz mesmo. Então, Lucas, eu queria que você, primeiro, seja bem-vindo aqui, né? Ao nosso encontro, nosso primeiro podcast aqui, né, inaugural. Eu queria que você falasse um pouco, né, no caso da Porto, né, números, os benefícios que tem hoje no consórcio, desmistificar algumas coisas, né, porque muitas das vezes as pessoas não contratam porque às vezes um vizinho teve uma experiência ruim com o consórcio e ela trouxe aquela informação para ela e que se torna verdade absoluta, o que não é, né? Às vezes ele teve uma experiência de uma administradora ruim, às vezes ele teve uma experiência de que não foi explicado direito para ele naquele momento, enfim, eu sei que existem alguns tipos de clientes que contratam consórcio, inclusive a gente vai abordar neles aqui, né? Perfeito. Primeiro, obrigado pelo convite, tá? Caroso Corretora de Seguros está de parabéns, super inovadora essa ideia, acho que é super importante esse momento de bate-papo, inclusive no momento que estamos vivendo agora na Porto, eu acho que no mercado como um todo. E sim, o consórcio ele é um produto brasileiro, como o Otton bem citou, e por muito tempo nós tínhamos uma discriminação no mercado referente ao produto. E é porque o produto é ruim? Jamais. Ele era vendido da maneira incorreta muitas vezes. Sim. Não era prestada uma consultoria para o cliente para, de fato, entender o que ele precisava, o que ele queria adquirir, qual era a necessidade dele e se o consórcio se encaixava realmente para aquela realidade do momento de vida dele. Uhum. E a gente vê uma mudança já nos últimos anos muito interessante referente ao mercado consorcial. Então nós vemos hoje assessores de investimento falando de consórcio como uma forma de planejamento financeiro, de alavancagem patrimonial. Uhum. A gente vê grandes administradoras em horários nobres de televisão. Então, realmente é um produto que caiu no gosto do brasileiro. Natural que isso aconteça, porque a gente vive um momento de alta na taxa Selic, a gente vive um momento de instabilidade econômica e é necessário que as pessoas se planejem. Sim. É necessário que as pessoas pensem no futuro. E aí, quando a gente olha para 2025, os números são animadores, né? Olhando para o mercado consorcial em geral, já foram vendidos mais de 180 bilhões em crédito. É dinheiro pra caramba, né? É muita grana. é muita grana e as pessoas estão comprando, como eu falei, para se planejarem. E quando a gente olha para o número de negócios fechados, foram mais de 2 milhões de negócios fechados. De cotas. De cotas vendidas, negócios fechados. 2025 já? 2025, quando a gente olha aí para o primeiro semestre. Metade do ano só. Exatamente. Isso é animador. E por que eu falo esses números? Para mostrar que as pessoas estão consumindo e que aquela ideia de que o consórcio é uma cotinha que eu vou pagar para trocar meu carro, ou no passado, na época dos nossos pais, tinha consórcio para telefone, linha telefônica. Verdade. O consórcio serve sim. Eu não sei disso não, viu, Lucas? Esse passado aí é muito distante, eu tô fora. Né? Eu ouvi dizer. Então tudo bem. Isso mudou, por quê? O consórcio ele é extremamente democrático, então eu consigo sim atender um cliente que more no interior e precise de uma moto para levar o filho na escola. Perfeito para isso. Bacana. E eu consigo atender o cliente high ticket, que a gente fala, que quer fazer um planejamento. Eu consigo atender o fazendeiro que quer comprar uma fazenda de 20 milhões, 2 milhões, 15 milhões. Então ele é extremamente democrático. E é super importante a gente trazer esses números para as pessoas que ainda desconfiam, que ainda têm um pé atrás com o consórcio. Procure um profissional que tenha patente, eu gosto de falar, para vender o produto, que entenda o produto, que queira te escutar e não só vender, que certamente você vai ter uma surpresa muito positiva referente ao produto.
e você vai conseguir fazer o seu planejamento através do consórcio, eu não tenho dúvida. Me permite aqui uma pergunta, porque a gente pode perder a chance de ter um alto gabaritado aqui para falar sobre isso. Assim, Lucas, sobre a Porto, né, que é uma empresa que a gente aqui é muito fã, por toda a qualidade que ela entrega, assim, toda a transparência, toda a integridade, a agilidade nas respostas, isso dá para a gente muita tranquilidade em comercializar esse produto. Né, e ter você aqui é mais uma prova disso, né, para nós. E aí uma dúvida aqui, eu não sei se você tem esse número, eu torço para que sim. Se você consegue ver, ter uma ideia, Lucas, de quantas cotas têm sido contempladas, assim, no início do ano passado, enfim, o que você tiver, que às vezes não tem isso anotado na cabeça, né, então, porque é uma informação muito importante, a gente recebe muitas essas perguntas. Com certeza. Otton, Marco, mas contempla? Funciona? Como é isso na Porto? Excelente pergunta, e as notícias são boas também, tá? A gente só em 2025, de janeiro a junho, a gente contemplou mais de 17 mil consorciados. A gente tem um excelente número de contemplação, e isso não é por acaso, tá? Por que a gente tem um excelente número de contemplação? Nós temos um cancelamento baixo. E por que nós temos um cancelamento baixo? Porque o nosso canal de vendas principal, hoje responsável por mais de 80% das nossas vendas, é o corretor de seguros. Somos nós, bacana. O corretor de seguros, ele vende através de consultoria, ele não vende empurrado, ele não vende goela abaixo. Sim. Com isso, a gente tem consorciados entrando com consciência do que ele está comprando. A chance dele cancelar é baixíssima. A gente tem mais fundo comum no grupo e a gente contempla mais. Maravilha. Então a gente tem um excelente número de contemplados aí no primeiro semestre, que é um número aí cerca de 10% maior do que no mesmo período do ano anterior. Então as notícias são excelentes. É a entrega, né? A contemplação é a entrega. É aquele cliente que está na dúvida se faz, se não faz, se o consórcio é real mesmo, se eu posso fazer, porque a gente ainda tem muito disso. Eu vou falar, como nós aqui estamos na ponta fazendo essa comercialização, e a escolha da Porto é uma parceira que de fato nos represente, né? Essa entrega, porque a gente vende um produto que a gente compra. Né? Exato. Então, Exatamente, isso é importante. Apartamentos, imóveis residenciais, carros, todos, né, são feitos através do consórcio da Porto, porque a gente precisa ter essa prova. A gente consome o produto para entender se é bom mesmo, para poder entregar para o cliente. Porque a nossa essência é seguro, né? Então, quando o cliente vem para nós, ele confia na gente. Então, eu preciso fazer essa mesma entrega na parte do consórcio, né? E até aproveitando essa deixa, aí fazer esse bate-bola contigo, com o Otton, né? Claro. A gente atende hoje basicamente 3 tipos de clientes, né? Sim. Um cliente investidor, Verdade. aquele cliente que é planejador, né? E o cliente imediatista. Acho que vale a pena, Otton, você que está um pouco mais até à frente dessa cadeira do consórcio, né? Falar um pouco, porque de repente a gente está com algum desses três tipos de clientes que está nos assistindo aqui agora e ele não sabe que existe o consórcio para isso, né? Perfeito. Ou ele ouviu falar disso. Acho que é importante a gente desmistificar, falar um pouco desses 3 tipos aí. Bacana. Eu posso começar com você falou investidor. Investidor, né? exato. Esse cliente, ele é muito interessante de trabalhar, tá, Lucas? Porque a gente tem hoje uma ampla entrega via essas agências de investimento, né, que permitiu uma boa parcela dos brasileiros a entender que, para além da poupança, que era um investimento muito clássico para nós, a gente consegue, enquanto trabalhador, que a gente sua pra caramba para faturar o que a gente fatura por mês, fazer com que dentro das nossas organizações separar uma grana para poder fazer esses investimentos. E aí, houve por um tempo uma ideia, não, se eu sou um investidor, eu não faço consórcio. Com certeza. E a gente consegue provar para você, meu amigo, assim, claro, investimento não existe o certo e o errado. Né? Existe aquele que você entende que é melhor para a sua cesta de investimento, a sua diversificação, seus objetivos de médio, curto, médio e longo prazo. Né? Mas tem uma informação que poucos de vocês sabem, que um consórcio, caso você queira fazer um para investir, quanto tempo você demora? Escolha uma carta, escolha um valor de carta, né? E aquele valor ali você diz, olha, eu preciso de quanto tempo para em dinheiro, né, do meu trabalho, da minha renda, das minhas empresas, enfim, eu consigo levantar esse valor. Né? E você contrata uma carta de crédito dessa, uma parcela, a gente vai ter umas informações bacanas aqui para passar para vocês já. E aí você, eu demoro 10 anos para ter esse valor, um exemplo. Tá? Mas se você compra uma carta de crédito desse mesmo valor, a gente consegue montar uma estratégia para você efetiva, que vai funcionar, e em 3, 4 anos, isso não é uma regra, a gente não gosta de vender como regra, a gente monta e apresenta as probabilidades de acontecer, e quanto mais apurado o processo, maior a chance de rolar. E levando para o cenário do investidor, aquela história de lá, rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Né? Então a gente faz isso com o consórcio também, porque a gente analisa as assembleias passadas, a gente pega o histórico daquele grupo, mas diz, até hoje aconteceu dessa forma. Se seguir nessa mesma sequência,
tudo indica que em X tempo, em X assembleia, sua contemplação vai chegar também. Então, acho que o cliente investidor ele tem ciência disso, né? Acho que já fica até mais fácil de falar com ele quando a gente faz esse paralelo para um mercado que ele já atua, né? Sim, é verdade. E aí tem um ponto que a maior parte das pessoas, mesmo investidoras, não conhecem. Quando você contempla essa carta, aquele crédito que está disponível, você não tem a obrigação de usá-lo. Você não precisa, se você fez uma carta de imóvel, comprar um imóvel. Ela vai ficar à sua disposição para comprar algo, mas você não tem essa obrigação de usar. E enquanto você não usa, esse é o grande lance, essa sua carta estará sendo rentabilizada em um fundo de investimentos da Porto Seguro, você não vai fazer nada para isso, e ela vai render ali, como todo fundo de investimento, ele tem algumas oscilações, né? Mas você tem, atualmente, aí a gente está com a Selic em 15%, a gente está rentabilizando ali 0,8%, 0,9%, é quase 1% ao mês, de 600 mil reais que você acabou de contemplar, 700 mil reais, 900 mil reais. Um dinheiro que você passaria quanto tempo para acumular? Então, Otton, esse ponto é super importante, né? É super comum perguntarem, né? Consórcio é investimento? As pessoas perguntam, consórcio é investimento? O consórcio ele é um produto financeiro, tá? Dependendo do que você fizer com a sua carta de consórcio, você pode ter uma excelente rentabilidade. Da mesma forma que eu posso virar e falar, carro não é investimento, carro deprecia. Né? Mas se a pessoa utiliza o carro para gerar renda para ela, e aí? Isso é um investimento. Lucas, um detalhe importante que a gente fala do consórcio é assim, uma carta de 600 mil, mas de repente você pagou 200. E o seu capital está rendendo lá em cima de 600 mil. Então tem 400 mil reais que não é seu, que de repente surgiu, que não é de repente, é pela sua ação ali. Tem 400 mil reais que não saiu do seu bolso rendendo a 0,8. Porque quem está no mercado de investimentos, ele vai dizer assim, poxa, mas está dando 15% a Selic. Né? Mas em quanto tempo que você vai fazer esses 400 mil reais que não é seu? Né? Exato. Então, exatamente. Então acho que tem de fato, o cliente tem que entender a que momento se torna um investimento ou não. Esse paralelo que você fez é importante mesmo. E aí me permita rapidinho, porque aqui na Caroso a gente faz muito dessa forma, a gente consome o produto que a gente comercializa. E aí eu vou falar, minha filha, tomara que você não veja, ela tem hoje 1 ano de idade, eu sempre digo desse jeito assim, eu fiz uma carta de consórcio de 100 mil reais, escolhi esse valor, né? Eu estou pagando um valor super acessível, por causa de uma campanha, a gente vai citar já sobre isso, né? E qual foi a minha ideia? Eu não sou um cara super investidor, mas eu hoje já boto meu valor, meu dinheiro em alguns locais. E essa carta em específico, eu não fiz para comprar um imóvel. Eu fiz para ter acesso ao dinheiro. Então, eu não vou dar lance. Eu devo ser contemplado por sorteio, em algum momento isso vai acontecer. Com certeza. Mas hoje eu até já espero que eu já seja no próximo mês essa contemplação, porque eu quero esses 100 mil rentabilizando. A 0,8, 0,7, 0,1, sem eu fazer nada. A Porto está fazendo tudo para mim. E quando eu se decidir comprar um imóvel, já vai vir com essa correção toda, isso é ótimo. E se eu não comprar o imóvel, ou seja, se eu levar até o final do prazo do grupo, sem usar essa carta, eu recebo esse dinheiro, os 100 mil que eu contratei, mais toda a rentabilidade. Sem precisar me preocupar em... Eu não preciso ter esses 100 mil. Ele está indo lá aos pouquinhos. Exatamente. Isso é muito bom. Vocês citaram um ponto super importante que pouquíssimos clientes sabem, que é uma ferramenta sensacional, que é, no momento que eu sou contemplado e não utilizo minha carta, eu tenho 100% do crédito da minha carta aplicado. Resumo dos fatos, você tem uma rentabilidade sobre um dinheiro que você não aportou. Exatamente. Quando você é um investidor, você tira um dinheiro no bolso, coloca lá na sua aplicação para você obter uma rentabilidade. No consórcio, vamos supor que você tem um consórcio de 600 mil. Pior dos cenários, você pagou 300 mil e foi contemplado, metade do consórcio. Automaticamente você vai ter 600 mil aplicados, uma rentabilidade em cima de um dinheiro que você não aportou. Sensacional. Quando a gente fala isso para o cliente investidor, brilha os olhos. Ele acha interessante. Por quê? O camarada, o investidor que já conhece bem de mercado financeiro, ele quer fazer o quê? Ele quer diversificar. Então o cara tem renda fixa, o cara tem ações, ele tem um dinheiro aportado no exterior. Sim. E ele enxerga no consórcio uma possibilidade de diversificação. Perfeito. E a gente pode falar aqui de várias ferramentas que podem diversificar e gerar renda através do consórcio, né? Sim. A gente tem muitas pessoas que trabalham exclusivamente com vendas de cotas contempladas, que é algo que não é proibido. Sim. A administradora não faz isso, mas não é algo proibido. Através de um ágio. E a gente não está aqui para falar o que é certo, o que é errado. A gente está aqui para falar que tem mercado para tudo. Apresentar as possibilidades. Pode chegar um cliente hoje pro Otton e falar, Otton, já escolhi meu carro na concessionária, que
provavelmente vai ser o cliente imediatista, eu preciso desse carro para amanhã, do dinheiro para amanhã. O consórcio não vai servir para ele e tá tudo bem. Sim. Mas quando a gente observa a população brasileira como um todo, inclusive, puxando um gancho, a gente teve uma pesquisa da FEBRABAN, que é a Federação dos Bancos, foi divulgado na semana passada, que quase 50% dos brasileiros, salvo engano são 48% ou 45%, afirmam ter baixíssimo conhecimento sobre educação financeira. Sim. É papel nosso, enquanto administrador, eu acho que é papel de vocês também, verdade. enquanto consultores na área de consórcio e seguros, mostrar para o cliente essa ferramenta. Mostrar que você não precisa de muito para começar a se planejar e para fazer uma reserva financeira. Então isso é super importante, porque a gente fala do cliente investidor, mas a gente também fala do cliente que precisa começar. Ele precisa ter um pontapé. E é aquele cliente que muitas vezes coloca um dinheiro na poupança ou em uma renda fixa que tem liquidez, Sim. e qualquer aperto ou qualquer vontade de fazer uma viagem, resgata e vai embora. No consórcio ele vai pensar duas vezes porque ele não vai resgatar de imediato. E eu acho que até se confunde esse cliente já com o planejador, né? Porque se o cara já tá guardando a graninha ali numa liquidez imediata, ele já tá pensando em algo na frente. Então Também. ele já tá um passo à frente de talvez esse 50% da população brasileira aí que não sabe o que é planejamento financeiro, né? Não entende sobre isso. Então, alguém que já tá guardando alguma coisinha, né? A gente já pode até considerar ele como um pouco de planejador. Sim. De ele estar pensando ali na frente de repente um aperto, uma troca de carro, o que a gente faz aqui, né? O cliente nosso que já tem um carro quitado, né? Muitas das vezes a gente oferta o consórcio para ele, mas eu não estou pensando em comprar um carro agora. Mas então é exatamente agora que você precisa contratar um consórcio. Não é quando você pensar, porque quando você pensar, infelizmente, talvez você vai cair no financiamento, né? Exato, Vamos falar também um pouquinho desse do planejador. Então, tem esse aspecto muito positivo do consórcio. É um desafio, mas é um desafio que a gente adora aqui, esse desafio. Que é assim, a gente sabe, né? Poucas pessoas, é um dado triste, mas é uma realidade. A gente não pode simplesmente sentar e chorar, né? O que é que a gente pode fazer, cada um do seu jeito, né, com as suas possibilidades, para tentar mostrar para a população um pouquinho de educação financeira, né? Com certeza. Porque a gente sabe que o que está posto aí para fora, quando você que está vendo e ouvindo a gente, se você falar no assunto de aquisição, provavelmente as pessoas no seu entorno, talvez você seja essa pessoa, você só escuta isso. Financiei. E aí a gente acha que como todo mundo está fazendo, esse é o certo. É feito manada, né? Estou pagando em 30 anos, mas é meu. Isso, exato. Entre aspas, né? Mas enfim, eu não sou, o que a gente escuta bastante. Eu não sou um cara que eu não me envolvo em conversas muito nas redes sociais, né? Perfeito. Eu não faço. Mas, por coincidência, ontem, uma página que eu passei a seguir recentemente, e aí eu fiquei meio chocado com a postagem, porque até então, até antes de seguir, ele aparecer para mim, essa página, e aí eu disse, gosto do raciocínio da pessoa. E aí eu comecei a seguir, acho que ontem isso, e aparece lá, eu não sei exatamente, né, mas se eu financiar por 30 anos, pagarei 3 vezes o valor. Só que se eu pagar um aluguel durante 30 anos, eu pagarei 6 vezes o valor. E qual era a linha de raciocínio que eu fiquei meio chocado com isso, assim. O cara tava defendendo, tipo, não faça aluguel, financie. Porque você vai pagar caro. Ele que está dizendo, você vai pagar caro, mas é seu. Mas assim, aquilo me deu um... E eu acho que em uns 10 anos que eu não faço isso, eu comentei. Não segurou. Eu comentei. Eu acho que foi mais forte do que... E aí eu fui lendo os comentários assim, é isso mesmo, a gente pega uma taxa... E cada um foi dizendo umas coisas, tem um monte de termo, né? Taxa Prime. Cada um assume sua verdade ali. Exato. Né? Mas aí meu filho financiou para 65 anos, mas isso foi em 2020, em 2023 ele quitou. Aí bom, deve ter ganhado na Mega Sena, né? Mas tentando defender já as pessoas, né? Tentando defender que sim, financiamento é bom. E eu costumo dizer aqui para os meus clientes assim, eu não quero condenar o financiamento, eu só gostaria que ele assumisse na prateleira de prioridades da sua vida financeira a prateleira exata, que é a mais alta possível, no sentido de mais distante de você. O financiamento ele tem à nossa disposição, mas é para aquelas emergências. Porque ele é um dinheiro caro. Ou até para uma oportunidade, né? Porque às vezes, de fato, você tem um imóvel que ele está avaliado por 10, 20, 30% a menos do mercado que ele vale. Sim. E aí talvez um financiamento ali para você não perder a oportunidade daquele imóvel, porque você vai ter a taxa de juros naquilo ali, só que você já tá comprando aquele imóvel descontado. Com desconto. Só que o imóvel, em regra, ele vai valorizar. Então, Perfeito. Então, assim, tem que ter esses paralelos mesmo de
vale a pena ou não vale, né? Não é botar aqui como a pior coisa. Né? Exato. Não é isso, de E fato. isso eu defendo muito, sabe, Lucas? Não é que você vai condenar meu cliente, o financiamento, mas você precisa entender que ele tem que ser o seu plano W, seu plano Z. Você pode, com um pouco de planejamento financeiro, não precisa ser muita coisa, e o consórcio é uma ferramenta, ela alavanca, ela te protege, né, e te permite comprar aquelas coisas caras. Quem já comprou coisa cara sabe como funciona. Às vezes você tem a grana para comprar, você entra numa concessionária e a sensação que você tem é que o vendedor está te fazendo um favor. Não sei se vocês já passaram por isso, assim, porque aquele bem é muito caro. Quem é que consegue levantar 50, 100? Hoje a conversa é 200 mil um carro, né? Quem consegue comprar 200 mil um carro, você chega lá e o vendedor tá assim, tipo, tô te fazendo um favor. Disse, não, cara, eu não tô financiando. Eu tenho a grana. Você tem desconto para me dar? Quando os clientes me escutam aqui, eles dizem assim, poxa, eu nunca pensei nisso. Sim. De eu chegar lá e dizer assim, eu quero comprar esse carro, mas eu não tenho pressa. O que você pode me oferecer de desconto? Sem financiamento. O jogo vira. A mesma coisa para imóvel. Você vai comprar, quem é que tem $500 mil? Né? São poucas, né? Exato. Ou talvez, pessoas. talvez Lucas tenha aí, né? Não sei. Tá escondendo o jogo, hein? Escondeu até de mim, não achei até Bateu hoje. na madeira pra pegar, tá, Lucas? Tô procurando aí. Se eu achar, avisa, hein? Então, parte da minha conversa com os meus clientes, que ele contrate ou não consórcio. Eu disse para vocês no início da nossa conversa, assim, eu tento reverter uma palavra que caiu no gosto comum das pessoas, né, termos em inglês, o mindset. Tento reverter o mindset da pessoa. Para que diz assim, cara, com consórcio você se planeja um pouco mais e você passa a ser dono no processo de negociação com aquele vendedor do carro, com aquele corretor de imóveis, com aquela construtora. Se o seu imóvel já tiver, apesar de ser construtora, mas já estiver pronto, você consegue reverter a jogada e conseguir descontos. Sim. Que ninguém consegue imaginar isso. Você chega de Pires na mão. Ah, eu adorei esse apartamento. Não tenho condição de comprar. Aí você pega o seu Pires e vai para a mão do banco e o gerente te empurra um monte de coisa para gerar relacionamento. Para fazer, você tem que fazer aqui uma previdência, você tem que fazer um seguro residencial. Verdade. E aí vai. Né? E aí você é refém desse processo. E o consórcio te dá essa liberdade. Então, assim, eu invisto algumas horas, a depender do cliente, para que ele consiga começar a entender o quanto um consórcio liberta ele de tudo isso aí. E hoje é um papel tanto das companhias, eu vou falar da Porto especificamente, mas nós corretores, fazer essa mudança com o cliente. Com certeza. Porque eu estava em um treinamento falando exatamente de consórcio que dizia bem assim, só existem 3 maneiras de você adquirir um bem. E depois que você escuta isso, você vê que isso é tão básico, e como que eu nunca pensei nisso? Você vai comprar à vista, financiado ou através de consórcio. Não existe outra de você adquirir, exceto herança, enfim, mas... Casos atípicos, né? 3 casos. E hoje, no cenário atual, taxa Selic é 15% ao ano, a melhor condição é consórcio. Com certeza. Porque mesmo que você tenha à vista, você vai deixar o seu dinheiro rendendo e a rentabilidade ela vai pagar, se não integralmente, uma boa parte da parcela do seu consórcio. E você deixa parte do seu patrimônio em liquidez para uma oportunidade que apareça. Lá na minha terra a gente chama de galinha morta, não sei aqui, mas apareceu uma galinha morta para eu comprar e tudo. E um ponto importante assim, que eu queria citar também, que é nosso papel muitas vezes também, conscientizar o cliente sobre dar um passo de cada vez. Sim. Então, hoje eu estou à frente da operação do consórcio e fui consultor de consórcio por muito tempo. E a gente tinha muitas vezes ser psicólogo do cliente. Em qual sentido? Acontece muito. Lucas, eu quero uma carta de 800 mil, eu posso pagar R$500 por mês e eu preciso do crédito daqui 6 meses. A gente vai sentar e vai explicar, olha, o seu perfil aqui hoje de pagamento, dentro da sua realidade que você tem perfil para uma carta de 150 mil. Lucas, mas como assim? Não sei o que lá. Olha, você não vai conseguir isso através de um financiamento, você não tem o dinheiro para comprar à vista e você precisa iniciar. Você precisa iniciar hoje, porque senão daqui 5 anos a gente vai ter a mesma conversa e você não vai ter dado o pontapé inicial. Fato. Começa com 150 mil, porque você tem toda uma flexibilidade no consórcio. Se daqui 2, 3 anos você tiver com um fôlego maior de renda, você faz outra carta. Perfeito. Depois você compra um apartamento de 400 mil, depois você pula para um de 800, depois você vai para esse de 1 milhão e o tempo passa rápido. Mas comece. Hoje o seu perfil, infelizmente, não é da compra de um imóvel de 1 milhão, não é da compra de uma Hilux de 350 mil.
Mas você precisa Dar o primeiro começar passo. a dar o primeiro passo. Que é uma coisa que eu digo aqui, o tempo vai passar de toda forma. De toda forma. Porque o cliente diz assim, mas eu vou fazer isso, demora 15 anos, 20 anos. E não vou fazer agora. Eu disse, cara, mas os 15 anos vão passar. E quando chegar no 15º ano, você vai dizer, eu poderia ter contratado no passado. Sim. Então, vai passar de todo jeito. Então, que passe e que você já tenha dado o primeiro passo, né? Exatamente. Para que você consiga fazer essa conquista, né? E somando com o que vocês estão colocando, a gente separa, né, nesse perfil, né, os 3 perfis, a gente vai falar dos demais, mas quando a gente começa a destrinchar, todos os 3 perfis, eles acabam caindo no perfil investidor. Vejam só. Fiz um consórcio de imóvel, talvez 150 mil, eu queria 800 mil, né? E aí vamos dar um passo de cada vez, excelente. Essa pessoa vai saber agora, porque eu vou falar, talvez ela não entenda que o mercado de imóvel, ele é cíclico. Ele é um mercado extremamente caro, só que ele é um mercado que só funciona, não sei em outros países, mas no Brasil, com disponibilidade gigantesca de crédito, muitas vezes via Caixa Econômica, tá? Só que a Caixa Econômica, ela é um banco federal e tem uma série de dispositivos e nem sempre tem tanto dinheiro à disposição, né? E onde é que está a parte cíclica? Quando a gente tem uma situação como estamos vivendo e não tem nem, acho que 10 anos, 15 anos, posso estar pecando aqui em algum número, a gente passou de novo para uma situação parecida com essa, de uma Selic muito alta. Sim. E o que acontece? Você, talvez com seus 150 mil, não vai conseguir comprar um apartamento de 800. Não adianta, a gente não estar aqui para enganar ninguém. Mas se você já está contemplado, algumas coisas estão acontecendo aí. A sua carta está rentabilizando. Aham. Então, esses 150 mil vezes 0,7, enfim, o que tiver lá, né? E na hora do momento da baixa do ciclo do mercado de imobiliário, e ele funciona o tempo inteiro, se você consegue estar no período da baixa, significa que tem uma alta disponibilidade de imóveis no mercado, que aquelas construtoras, elas levantam, mas quando a Selic sobe o tanto que sobe, ela só começa a fazer efeito 1 ano depois, 2 anos depois. E aí esses imóveis começam o quê? A entulhar. Porque as pessoas não têm crédito, as pessoas não têm dinheiro, né? E aí você com seus 150 mil não vai comprar um apartamento de 800, mas talvez você compre aquele que está de 400. Sim. A Talvez. oportunidade, você tem o poder de compra à vista. É isso, quem faz consórcio tem o poder de compra na mão. Se ele conseguir manter a tranquilidade, e esse é um outro grande desafio, porque todo mercado é o mercado do desejo. Você tem que ter, se você não tiver isso, se você não comprar agora, nunca mais existirá uma oportunidade dessa. Que o vendedor falou que tem outra pessoa de olho no carro que eu gostei aqui. Exatamente. Lucas, Não tem outro carro igual. Como a gente falou que a gente consome o produto, né? Tem um exemplo prático na minha família disso. Meu pai tinha uma carta contemplada da Porto, pegou uma baixa de mercado e o apartamento que ele mora hoje ele pegou com um desconto de quase 100 mil reais. Olha aí. Por quê? A carta que ele tinha não comprava o apartamento que a pedida do cara estava fazendo lá. Mas o mercado imobiliário estava em baixa e ele disse, não desfez porque ele falou, gostei muito do apartamento, é muito bom, mas o que eu tenho é isso aqui. E é real. E foi e estava parado. E ele disse, provavelmente o dono disse, ou eu vendo ou ele vai ficar mais X tempo, né? Então esse imóvel já estava para ser vendido há mais de 6 meses. E imóvel parado é prejuízo, as contas não param de chegar, IPTU, taxa de condomínio. condomínio e tal, enfim. Então isso é um caso real. Hoje meu pai mora nesse apartamento comprado com consórcio que estava, na época, né, com essa baixa do mercado imobiliário. 2 exemplos. Eu moro num apartamento hoje que eu nunca imaginei morar. Não é nada demais, meu apartamento não é. É um apartamento que eu acho que deveria ser o justo para todo brasileiro. Pronto. Não se trata de uma mansão de jeito nenhum. Só que esse apartamento já ainda na mão da construtora, com esse prédio já erguido há mais de 2 anos, e esta unidade que eu comprei não consegui comercializar, porque já estava nesse período de baixa. As pessoas que queriam comprar, porque é um apartamento bacana, chegavam para financiar, financiamento, todas as torneiras fechadas. Eu ainda era muito jovem, e aí eu fiz uma oferta de um dinheiro que eu não tinha. Eu já tinha contemplado a carta, juntado uma grana, e a minha oferta ainda precisava colocar um valor a mais, mas era muito menos do que a construtora estava pedindo. E aí o corretor de imóveis, não, porque tem 2 milhões de pessoas na fila, e a minha oferta era muito baixa para a pedida. Com coisa de 3 dias da minha oferta, que eu disse, não, eles vão me enxotar, eles vão mandar eu pastar, sei lá. A construtora aceitou. Porque é um mercado que não, se o crédito está escasso, eles não têm como vender. Quem tem crédito é rei, né? Exato. Então, se você tem uma carta de consórcio, né? Um outro exemplo, para a gente poder seguir adiante, uma funcionária nossa aqui da corretora,
ela foi contemplada numa carta de automóvel e aí ela estava buscando um carro, com uma certa pressa inclusive, tá, Lucas? A gente fala muito de ter tempo, paciência, né? Mas com uma certa pressa. E ela chegou em um vendedor, né? Alguém estava vendendo lá um modelo de carro e a pedida era X. E ela disse, eu dou Y. E esse Y era abaixo do X. E aí ele disse, não quero. Então ela seguiu a vida, encontrou outro carro, um outro modelo, não era nem mais o mesmo modelo, e enquanto ela estava nessa negociação, o dono deste carro que tinha pedido X, Tinha recusado a ele oferta entrou em dele. contato com ela, não sei se você sabe disso, ele entrou em contato com ela, você ainda quer o carro? Porque tá aparecendo um monte de gente aqui, mas é todo mundo para financiar, e não tem como financiar porque tá difícil. Aí ela disse, muito obrigado, eu não tenho mais interesse, porque eu já achei uma oportunidade ainda melhor. Então assim, consórcio é poder de compra na sua mão. E aí a gente que é trabalhador precisa disso. Precisa disso. Então, deixa eu até voltar, que senão a gente vai falar muito aqui, viu, Marco? A gente já tava... ia entrar, já voltou, né? Que teria o terceiro perfil, né? Do que seria, na verdade, o imediatista. A gente já passou por ele aqui um pouco, né? Com certeza. E aí a parte do imediatista não é para amanhã, não tem condições, né? Quem vender isso com consórcio... não está sendo tão legal, né? É o que a gente fala aqui de fato, consórcio não é para quem tem pressa, porque ainda que você tenha pressa vai demorar pelo menos 30 dias, correndo o risco de não ser, né? Porque você entra num grupo em andamento, a gente vai fazer as análises daquele grupo e aí você tem que esperar a próxima assembleia. Então, no mínimo, a sua pressa tem que ser maior ou igual a 30 dias, né? Lembra do condomínio, você precisa aguardar a reunião do condomínio, ponto, não tem como contemplar antes. E puxando um gancho também, eu acho que desses 3 clientes, a gente tem um momento super especial na Porto, principalmente para os planejadores e para os investidores, né? Que é uma questão aí que vai começar em agosto, que é super interessante. Posso dar um spoiler? Eu já ia puxar esse assunto agora, Lucas, aqui. Inclusive, até para todo mundo que está aqui, antes da gravação desse podcast, a gente estava com o Lucas justamente descobrindo o que é que vai acontecer agora em agosto, né? A gente já soube em primeira mão, vai compartilhar com todo mundo aqui. A Porto fica assim, vem coisa boa, mas não fala, mas não fala. A gente foi lá, apertou o Lucas e ele falou pra gente. De fato, vem coisas que a gente de fato nunca viu, né? Eu acordei hoje com os caras já lá na sucursal me aguardando, já na porta. Eu falei, não vai ter pra onde correr dessa vez. Bora, Lucas, eu tenho uma galera que tá querendo isso aí, cara, vamos nessa. Mas eu acho super importante a gente trazer essa boa nova para os clientes que estão nos assistindo. E só para dar um spoiler também do tamanho dessa parada, no ano passado, em agosto, só a Porto com essa campanha vendeu 15 bilhões. Bilhões. Com B de bola, né? Com B de bola. Não é M de milho, não é B de bola. É um número até difícil de escrever ali. Tem que contar os zeros direito. Senão vai errar, exato. E por quê? Justamente porque ela traz um apelo comercial muito importante para o cliente que quer se planejar e para o cliente que quer investir. Qual que é a jogada aí? Um cliente que entraria, por exemplo, pagando uma parcela de R$1.000 em um consórcio de 150 mil. Esse cliente ele vai pagar meia parcela até ser contemplado. Ele tem 50% de redução até ser contemplado. Isso é bom demais. E aí o que a gente impacta com isso? A gente impacta o cliente investidor por quê? Ele vai pagar meia parcela, ele não vai se descapitalizar até ser contemplado. Quando ele for contemplado, esse cliente é um investidor. Provavelmente ele vai comprar algum bem, colocar para alugar para se pagar. Provavelmente ele vai fazer conta e vai falar, vale a pena eu deixar lá rentabilizando sobre o valor total do crédito. Perfeito. Provavelmente ele vai pensar em comercializar esse crédito para alguém que tem uma urgência em comprar algum bem e não conseguiu aprovar no financiamento. Perfeito. Então é perfeito. Outro cliente, você que paga aluguel, você paga aluguel todos os meses, você não tem condição de pagar R$1.000 de parcela. Você vai ter a oportunidade de ter um crédito satisfatório, um volume de crédito para iniciar, como a gente falou há pouco, que é importante iniciar, pagando meia parcela até ser contemplado. Lucas, quando eu for contemplado vai aumentar muito. Mas espera lá, vai depender de quando você for contemplado, se você vai ofertar lance, se você não vai. E se você não for utilizar nenhuma dessas estratégias, lembra que você mora de aluguel, mas você vai ser contemplado. Você pode comprar o seu bem próprio e deixar de pagar o aluguel, não é isso? E o cliente planejador, ele já sabe, só para finalizar aqui, eu até me emociono quando eu vou falar dessa campanha, porque é muita coisa boa. Eu toda a campanha compro, minha esposa já fica brava comigo. Mais um consórcio, mais um consórcio. Mas aí quando começar a contemplar, já contemplei algumas, ela fica satisfeita. Então assim, e para o cliente planejador, ele já está andando no carro dele hoje, já pensando em qual carro ele vai adquirir daqui 3 anos.
E quem planeja não paga juros. Exato. Então, certamente, ele vai pagar uma meia parcela ali até ser contemplado. E, inclusive, a gente tem vários exemplos. A pessoa tem um planejamento de comprar o carro daqui a 3 anos, ela é contemplada antes e antecipa o projeto. Sim. Sensacional. Então, meia parcela até ser contemplado, não se descapitaliza até ter acesso ao crédito. Eu digo que essa campanha ele é um combate direto ao financiamento. Por quê? Porque muitas das vezes a pessoa não contrata um consórcio que diz assim, ó, eu já pago aluguel, eu já pago um financiamento e eu não tenho condições de arcar com uma nova prestação porque vai pesar muito no meu orçamento. Perfeito. E aí quando você vem com redução de 50%, é um fôlego que a Porto está dando hoje para dizer assim, ó, saia desse mundo dos juros, venha para cá que eu vou te dar a oportunidade de adquirir um carro novo, trocar o seu carro, mudar de imóvel, comprar sua casa, pagando muito menos. Porque quando você ficar com sua parcela cheia, vai ser mais ou menos o que talvez você pagaria no financiamento na metade do tempo. Então, Perfeito. olha que é libertador. E sem juros. Sem juros é o mais importante, né? E sobre isso que você falou, Lucas, da antecipar os planos, isso aconteceu comigo. Logo quando a gente começou a comercializar consórcio, porque é uma escola, né? Você tem que ir ensinando. Então, assim, a primeira vez que a Porto lançou essa campanha, eu acho que foi 2022, 2023, não sei. Meia parcela foi 2023. A gente não comercializava consórcio aqui na corretora, mas eu achei tão legal, e assim, eu não sabia nem como que vendesse na época. Eu achei tão legal que no último dia eu contratei um para mim. Eu disse, não, vou fazer porque isso é muito bom e ninguém contratou, né? Mas eu não vendia, eu não sabia como é que era. Fiz. Já planejando para trocar o meu carro. Pessoal, vou fazer agora, daqui a 6 meses eu dou um lance, daqui a 8 meses eu dou um lance, estou pagando a metade. O que aconteceu? Eu fui o primeiro sorteado. É mesmo? Essa Porsche sua aqui na porta, então, foi com consórcio? Ainda não é ela, né? Mas em breve. Quer dizer que ele tem uma Porsche, só que ele plota com um modelo de um outro carro para não ser SUV, muito... né? Para não chamar atenção. Não chama atenção, Lucas. Diminuir um pouco no seguro também, né? E aí, Lucas, o que aconteceu? Cara, não queria, de fato, né? Tanto que eu tava aqui na corretora quando eu recebi o SMS da Porto dizendo que eu tava contemplado. E eu fiquei assim, cara, o que eu vou fazer? Eu celebrei, cara, e ele não celebrou. Porque Parabéns, ele... Putz, eu não queria... Vai aumentar a parcela? Não, foi mais ou menos isso, mas meu carro era quitado e tal, enfim, assim. Mas fugiu meu planejamento. Só que de uma coisa boa. Minha esposa, me lembra, ela estava em São Paulo na época, né? Eu liguei para ela dizendo, amor, foi um contemplado e tal, assim. Ela, mas você não queria? Eu disse, não, mas eu estava me planejando, mas não para agora, né? E aí, nesse meio tempo que ela estava viajando a trabalho, o que eu fiz? Olhei um carro, mandei uma foto para ela disse assim, gostei. Pronto, gostei já sabe, né? Pode comprar, tá autorizado. Né? Mulher deixou. Exatamente, né? Gostei e levou, pronto, foi pronto. isso. Então assim, eu gosto de trazer esses casos para cá, porque são o que nós vivemos, né? Nesses pontos, e foi uma oportunidade de meia parcela. Foi a meia parcela que trouxe o carro que eu tenho hoje e essa meia parcela que a gente vai fazer agora, né? E todo agosto minha esposa fala a mesma coisa. Mais um consórcio, eu não acredito, você vai fazer Meu cartão de crédito da Porto, que eu tenho cartão da Porto, quando chega na sessão, eu chamo de sessão consórcio, cota 1, aí vai. 2, 3. Mas isso aqui é investimento. É investimento. Alguns já foram contemplar, exato, é bacana. volta. E aí um negócio que vocês contaram aqui, que eu digo para os clientes da Caroso, assim, eu disse, quando você traz o consórcio para sua vida, vai dar um solavanco, porque provavelmente você já tem alguma coisa, a não ser que você seja jovem e conheceu o consórcio antes de iniciar uma vida de aquisições. Melhor dos mundos, viu? Seria perfeito. Quem me dera eu conhecesse lá na minha época de jovem. Isso mesmo. A maior parte das pessoas, e tá tudo bem, né? Elas já estão com a vida em andamento, uma prestação aqui, um aluguel ali, enfim, né? E aí eu digo, olha, no primeiro consórcio que você contratar, no do automóvel porque ele tem um ciclo mais rápido, né? O do imóvel ele é um pouco mais longo por motivos óbvios, né? São cartas de créditos muito altas, você não vai fazer um consórcio de imóvel para fazer em 5 anos. 5 anos, né? Uma senhora parcela você teria aí, Assim não é o como caso. um planejamento de longo prazo. Você não decide comprar um apartamento e escolhe amanhã já. Você vai ver um monte de imóvel. Exatamente. Então, o que é que eu digo para o meu cliente? Se você vai sair do que eu chamo de círculo vicioso, pensando no automóvel, o que é que a gente mais vê? Eu não tenho condições, preciso comprar um carro, financio, 5, 6 anos. E um carro, se for 0, ok, mas quase sempre não é, né? Para uma parte da população. Ele já compra um carro ali com uma certa idade. E aí ele já termina de pagar esse financiamento com esse carro já, algumas vezes, já bem depreciado. nas últimas, bem depreciado. E aí ele não se planejou. E aí ele entra de novo no novo financiamento para um novo carro, né? E aí ele está dentro de um círculo vicioso, que só ele pensa na parcela, mas parem de pensar na parcela. Façam o cálculo, não é difícil. Vocês vão ver o quanto vocês estão deixando de juros para banco. E banco tem que dar dinheiro para gente.
A gente usa o nosso dinheiro, a gente investe no banco, lá no seu Nubank, eu até falo o nome de banco aqui, ó. E aí você recebe aquelas rentabilizações, né? Aí é você fazendo o contrário. E aí o que eu digo a ele? Você precisa quebrar esse ciclo vicioso e entrar no círculo virtuoso. Perfeito. E aí eu acredito muito, não é a única ferramenta, mas é uma ferramenta que eu defendo, que é o consórcio. Então, todo cliente meu que é contemplado no consórcio de automóvel aqui, eu digo, olha, dentro das suas possibilidades, se você conseguir, e aí é literalmente nas possibilidades do cliente, ou contratar uma nova carta, não precisa ser agora, né? Aproveite seu carro, as parcelas vão voltar agora, ela vai sofrer ela vai perder a redução, né? Entenda esse novo impacto no seu orçamento, mas guarde essa semente que eu vou te dizer aqui. Não demore muito tempo, veja o que é bom para você, mas faça um novo consórcio de automóvel. Porque esse carro que você comprou agora, ele vai ficar velho. Normal, faz parte do jogo. E você não precisa esperar ele ficar velho para fazer um novo consórcio. Faz um consórcio de um valor que não vai precisar ser tão grande mais, porque você agora já tem um carro, talvez 0 quilômetro, não sei. E aí, quando você for contemplado na sua carta daqui a 2, 3, 4 anos, o seu carro ainda está novo. Eu estou passando por isso agora. De novo, a gente fala muito aqui na Caroso daquilo que a gente vive. Perfeito. Eu acabei de ser contemplado em uma carta de automóvel aqui, e o meu carro atual foi consórcio. Eu consegui quitar o carro, me organizei financeiramente sem pressa, porque eu já estava sem pagar juros. Então quitei, adiantei algumas parcelas dentro do possível, quitei meu carro e consegui fazer uma nova carta de um valor bem menor. E eu disse, pronto, quem vai mandar na troca do meu carro agora vai ser a contemplação da próxima carta. Perfeito. E com coisa de 2 anos, não estou garantindo aqui que vai ser em 2 anos, tá, gente? Vai ser dentro do prazo que você contratou. É o caso que aconteceu contigo, né? Exatamente. Então em 2 anos eu fui contemplado. Mas 2 anos eu passei 3 para quitar o consórcio do carro que eu tenho atualmente. Então, em 5 anos de uso do meu carro atual, eu já fui contemplado de novo. E já pude ir na concessionária. Eu optei por um carro zero, mas você vai optar pelo que for interessante para você. Fui comprar um carro sem pagar de novo nenhum centavo de juros. Comprei, consegui desconto. Porque eu estou comprando à vista. Eles até fazem assim, não, mas a verdade é que eles sabem que não estão vendendo. Né? O carro está muito caro no Brasil. Então, se eu quero comprar e vai ser à vista, o vendedor, ele se treme. Porque ele sabe que se ele fizer muita dificuldade, tem um monte de opções de concessionária no mercado e que alguém vai dar aquela condição para mim. Então, assim, eu saí desse ciclo vicioso e hoje eu estou dentro desse ciclo que eu considero virtuoso. Né? Então, assim, eu não sou mais refém de ter que, se meu carro ficar muito velho, eu vou ter que financiar, porque e carro quebra, quando quebra é danado, né? Assim, é difícil para a gente. Elevado, então, assim, é para falar que você vai entrar aqui conosco na Caroso nesse ciclo virtuoso. Você sabe, Otton, que é engraçado, né? Eu lá no início da minha juventude, hoje eu já tenho 35 anos, mas no início ali fiz muito isso, né? Usava o carro, chegava na concessionária, paga quanto? A tanto. Aí minha preocupação era se aprovava a ficha. Sim. Aprovou a ficha, né? Então dei meu carro aqui. Ô, e hoje inverteu. E aí o que eu penso aqui, né? Hoje eu tô pensando em fazer o contrário. Eu tenho um carro quitado lá em casa, um bom carro. E eu tô pensando em não fazer um upgrade, mas o contrário, fazer um consórcio nessa campanha para buscar contemplação, né? Comprar um carro do mesmo valor e pegar o restante da grana desse carro que eu tenho aportado à vista para investir, porque a Selic está 15. Uma rentabilidade de renda fixa está excelente. É verdade. Então, o jogo virou para mim justamente por conta disso, mas nem sempre foi assim e eu ficava nesse ciclo vicioso. E não né, Lucas? Não é uma coisa assim absurda, porque às vezes quando a gente fala de mercado financeiro, as pessoas já pensam em bolsa de valores. Sim. E eu não tenho como acompanhar e tal. Você tem várias coisas que você pode fazer. Consórcio é uma delas e a gente precisa de fato desmistificar para o cliente, trazer ele para perto, mostrar que não é difícil, a contemplação é rápida, inclusive, né, a gente já encaminhando aqui para o final, a gente falar dessa campanha, Perfeito. Falar de como é que é a contemplação, dizer ao cliente que a contemplação do aporto, né, não tem análise de documentação quando você é contemplado, isso cara, é muito bom, isso é fora do comum, você é analisado na entrada. Depois que você foi contemplado, você só precisa não estar com CPF negativado, não precisa apresentar extrato bancário, imposto de renda. Olha a facilidade, né? A facilidade que a Porto traz para isso. Então, para a gente ir já por esse caminho, Lucas e Otton, a gente falar tanto dessa campanha, né, que agora, né, a gente focar nela, esse redutor de 50%, oportunidades, taxa de diluídas, né, as taxas de adesão nos imóveis, né, e trazer para essa galera mesmo a oportunidade que tem de contratação e dizer assim,
pode contratar com a Porto, sim, com a gente, com a Caruso, porque vocês, na contemplação, vocês vão receber o crédito, sim, né? Porque é muita dúvida das pessoas, né? A Porto é uma companhia sólida, né? Tem muitos anos aí já no mercado. Pô, quantos bilhões, né? É tanto dinheiro que eu nem sei quanto 15 bilhões foi. em agosto do ano passado. 15 bilhões, assim, pô, então é muita gente confiando o dinheiro, né? E um complemento importante aí, Marco, assim, a gente comercializa Porto Seguro aqui, a gente tem esse orgulho, porque é uma empresa que chega junto, que entrega para o nosso cliente. Ela está no mercado, Lucas, me corrija, por favor, mas acho que no mercado de consórcio, ela está uns 40 anos, se eu não me engano. A gente está quase 50 anos no mercado de consórcio tempo. E a Porto em si, Hold, completa 80 anos esse Exato, ano. Então, a empresa sólida. Porto Seguro, né, 80, e na parte de consórcio 40, 50 anos, né, assim, não se está há 50 anos com um projeto duvidoso, né, que não entrega qualidade. Não, já está consolidado isso, né? E uma dúvida, vocês aqui da Caroso, vocês acompanham até o cliente ter acesso ao crédito, é isso? 100%. Vocês fazem todo o processo de pós-contemplação, se for necessário, ajudam o cliente. A gente tá do lado, cara. Eu fico tão feliz. Pessoal, isso é super importante, hein? É muito importante, porque vender consórcio é fácil. Agora, você acompanhar o cliente em toda a jornada, principalmente quando a gente olha para imóvel, que tem um processo de pós-contemplação que envolve cartório, apesar da administradora dar toda a autonomia para vocês, é super importante vocês contarem com a consultoria de um profissional gabaritado para te acompanhar nesse momento, que é o momento mais esperado, que é o momento da realização do sonho. Então, o pessoal da Caroso aqui, eles vão acompanhar vocês, acompanharão vocês até você estar com a chave do seu imóvel nas mãos, do carro na mão, e isso é um diferencial super bacana e que precisa ser analisado e quantificado no momento de fazer uma pesquisa e uma aquisição de consórcio. Isso é importante. Quis falar aqui. Não é puxando sardinha para eles não, viu? Mas é porque é importante mesmo. Valeu, Lucas. Assim, obrigado por esse bate-papo, né? Obrigado aí, Otton, também. O início dessa conversa aqui, né, que a gente trouxe é de oportunidade mesmo do consórcio. Então, trazer para você que está assistindo a gente, a partir de agora, né, agora em agosto, 50% de redução na parcela é uma oportunidade que só acontece uma vez ao ano, né? E aí você ter taxa de administração diluída na parcela, pô, isso é um diferencial absurdo, né? Eu vejo outras administradoras dizendo assim, mas vocês vão arrecadar metade, mas entrega do mesmo jeito, né? Entrega. Imagina só você poder comprar sua casa ou o carro pagando menos e depois que você de fato recebeu o seu bem, você pagar o valor que seria integral, provavelmente um valor abaixo do que você pagaria no financiamento, né? Sem dúvida. É deixar esse recado aqui para quem está nos assistindo, né? De aproveita essa campanha, né? Essas condições são muito boas mesmo. Não é conversa de venda, é conversa de quem compra, é conversa de quem tem, conversa de quem tem carro contemplado desse jeito, né? Entendeu? A família inteira está nesse ponto, né? E tem um detalhe aqui, falando da solidez da Porto, né? Das condições dessa campanha, e tem um detalhe que é sempre fixo e que me surpreende quando eu escuto alguns clientes, né, que são pesquisadores, que vêm de consórcio, geralmente de banco. Tem um detalhe que poucas empresas de consórcio revelam, né, eu acho até que deveria ser isso mais publicizado, e a Porto a gente tem acesso a esses números. Em grupos de consórcio de imóvel, a Porto geralmente trabalha com 900 cotas. Máximo. 900 cotas, gente, em escala nacional. Você fecha no estalar de dedos. É rápido. Eu já tive cliente aqui, eu não vou dizer o banco, mas que diz assim, estão vindo do banco X aqui, e lá eram 8.000 cotistas. Isso não está errado, isso não é ilegal. Mas se você tem, como é que você vai contemplar por sorteio? Isso vai acontecer, a contemplação, mas para você que pretende ser contemplado por sorteio dentro de um universo de 8.000 cotas, a sua chance é só você diluir isso, 1 por 8.000. Né? E aí você tem na Porto 1 por 900 para imóvel. Para automóvel você vai ter ali em média de 1 para 600. Né? Então assim, ainda, além de tudo que a gente está conversando aqui, do que é bom consórcio em geral, detalhes como esse para mim colocam a Porto ainda num patamar mais alto, porque você tem uma quantidade que eu considero justa de pessoas por grupo, que isso aumenta a sua chance. Isso baixa a média de lance, né? Isso baixa um pouco, porque não tem tanta gente, e a sua contemplação por sorteio, ela pode acontecer mais rápido, porque você tem um universo menor de pessoas ali dentro. Então, e eu acho um ponto importante também, que vocês citaram, é comum falarem, né? Grupo de meia parcela não presta porque arrecada menos no fundo comum. Arrecada menos, mas tem um detalhe que a gente conversou lá no início do nosso podcast aqui, que eu falei que nosso índice de cancelamento é baixíssimo devido à venda consultiva do corretor de seguros. Então, obviamente que a Porto, quando coloca um grupo desse no mercado, com toda a responsabilidade, todo o nome que ela tem a zelar, foram feitos vários estudos. E a gente
contempla, porque nossa inadimplência é baixa e os nossos fundos comuns são saudáveis. Então você fique tranquilo, porque você vai conseguir sim ser contemplado antes do término do seu consórcio. Lucas, eu tenho uma mensagem final, né, para dizer para todo mundo que está assistindo a gente aqui sobre essa campanha. Então o microfone é de vocês para a gente encerrar aqui. Boa. Vamos lá. Posso fazer um resumão? Por favor. Então, um consórcio de imóvel, automóvel e pesados, 50% de redução na parcela até a contemplação. Então, se eu falando aqui de automóvel, eu tenho parcela de linhas a partir de R$400. Eu gosto de falar que é parcela de geladeira para você iniciar um planejamento, Sim. iniciar uma poupança forçada, iniciar o projeto de troca do seu carro. No imóvel, além do redutor de 50%, eu tenho adesão zero. A adesão está diluída em todo o plano. Maravilha. Resumo da ópera: se você fosse adquirir uma cota de R$500 mil em uma condição normal, você pagaria 10 mil só de adesão, só na entrada. Você não vai pagar isso, você vai pagar só o valor da sua parcela até ser contemplado. Então tem todas as condições disponíveis, que são super importantes para você iniciar seu planejamento. E como o Otton falou aqui, grupos com no máximo 900 participantes. A gente manteve esse número reduzido. E outro detalhe importante: tudo isso com possibilidade de pagar no cartão de crédito, uma cobrança recorrente que não prejudica o limite do cliente, que a gente sabe, com certeza na carteira de vocês tem aquele cliente apaixonado por milhas. Ah, sim, verdade. Um consórcio de 900 mil em 200 meses, quanto de milha não vai acumular? Com certeza. Então, Como a gente coloque diz isso na aqui, cabeça também. como a gente diz aqui em Sergipe, vai acumular uma ruma. Aí, É uma ruma. olha aí. E aí, para finalizar, assim, Lucas, como sempre, muito feliz nas palavras dele. Você que está vendo esse vídeo agora, né, fala com a gente. Deixa uma mensagem aqui nessa rede social que você está vendo. Tem os nossos contatos. Pode vir. A gente se orgulha muito em sentar aqui com o cliente para explicar para ele. Com certeza. Se ele quiser fechar, é um benefício grande para ele. Mas a gente já fica muito feliz em saber que tem cada vez mais pessoas descobrindo o quanto pode ser positivo para a vida dele ter um consórcio. Então, procura a gente aqui na Caroso, a gente vai te atender com a maior satisfação possível. O cafezinho daqui é uma delícia, então vai valer a pena você vir aqui, pode ter certeza. Lucas, obrigado pela sua presença. Agradeço. Ter a sua presença aqui, gestor norte, quase o Brasil inteiro, né? A capacidade do cara de ser o gestor de consórcio está aqui conosco, né? Deu uma aula aqui, deu um show. Otton, obrigado também pela essa participação. Obrigado a você que ficou com a gente aqui. Espero que você tenha entendido um pouco sobre o que é consórcio, todo esse mundo, e aproveite essa oportunidade. Redução de 50% na parcela agora em agosto vai fazer total diferença na sua vida e é uma oportunidade de você comprar um carro novo, trocar o carro que você já tem, de repente até sair do seu aluguel, comprar um imóvel novo. Então, obrigado mais uma vez pela presença e a gente se vê no próximo episódio.